Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Vejamos o que está dito neste versículo 10. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que nós acabamos de ler. E a nossa reflexão de hoje à noite, ela passa necessariamente por esta grande misericórdia de Deus de ter dado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda inimigos. Irmãos, é muito fácil para cada um de nós sermos dadivosos para com um amigo. Não é problema para absolutamente nenhum de nós ajudarmos, obviamente dentro daquilo que podemos, a um amigo nosso, a uma pessoa que está dentro das nossas relações de amizade. Bom, mas quando a questão não é o amigo, é o inimigo. Como olhamos para os nossos inimigos? Verdade é que não temos, na grande maioria, não temos inimigos, mas nós estamos usando aqui de um exemplo hipotético para nós, mas falando de um ponto literal e real, quando falamos de Deus, porque éramos literalmente inimigos de Deus. Mas fazendo esse se colocar no lugar de qual é o meu nível, qual é o meu grau de benevolência quando o assunto é o meu inimigo. É exatamente o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos, pecadores. Pecador é inimigo de Deus. Quando eu digo eu sou um pecador, eu sou um inimigo de Deus. O grande amor de Deus para conosco é o ponto a ser exaltado na salvação. A grandiosidade do amor de Deus para conosco. Neste mesmo capítulo, no versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você volta um pouquinho ainda no texto, você chega no versículo 6. E no versículo 6 está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Em outras palavras, Jesus não morreu por nossos atos de bondades. Ele morreu sim pelos nossos atos de impiedade. Ele morreu por sermos ímpios. Então, dentro do plano de salvação, nós necessariamente devemos olhar para Deus como aquele que está usando de misericórdia e benignidade. Eu gosto do texto de Efésios capítulo 2, versículo 4, Efésios 2, 4. É de suma importância olharmos para esse texto. Efésios capítulo 2, versículo 4, onde está escrito: mas Deus, que é riquíssimo
em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Bom, é essa ação de Deus que nós devemos observar. Preste atenção que nós não estamos falando de uma ação religiosa do homem movendo-se até Deus. Não. Nós estamos falando de uma intervenção divina de Deus movendo-se até o homem. Repetindo o texto de Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Meus amados irmãos, Deus nos amou. Você pode sair daqui, hoje à noite, completamente convicto de que Deus lhe amou. Amém? Amém. Quem diz que Deus nos amou? Quem diz que Deus nos amou? A palavra de Deus. É a própria palavra que declara o amor de Deus para conosco. Versículo 4, parte final, parte B. Pelo seu muito amor com que nos amou. O ser humano, crente, pode repousar nessa certeza. Deus nos amou. Não importa as circunstâncias. Eu gosto de olhar para as coisas de dois modos: conjunturas e estruturas. A conjuntura é diferente da estrutura. Uma coisa é conjuntural quando ela é pontual, passageira. E uma coisa é estrutural quando é de longa duração. E é de suma importância a gente observar as coisas nesse sentido. Não importa a sua conjuntura, a sua estrutura diz que Deus lhe amou. A parte conjuntural é a nossa oscilação. Uma coisa que oscila muito: as costelas de vaca daqui para a casa da irmã Anália, na Bercos, na estrada. Bom, oscilação. A parte de conjuntura é a oscilação humana. O homem oscila por várias razões. O homem oscila por causa do pecado. O homem oscila por causa das emoções. Ou seja, o homem é possível de oscilar. Então, no que nós estamos falando aqui, a parte de conjuntura é as oscilações do homem. Então não importa a sua conjuntura. Deus lhe propôs uma estrutura na qual é Ele, e tão somente Ele, que garante que te ama. Há relações de trocas, não é? Nos amores humanos há uma relação de troca. Prove que me ama. Faça isso como prova do seu amor para
com a minha pessoa. Na relação com Deus não tem isso. Deus diz que te ama. E Deus diz que o teu amor por Ele é consequência do amor dele por você. Estão entendendo? A estrutura diz: pelo seu muito amor com que nos amou. Se você está bem espiritualmente, Deus está lhe amando. Se você não está tão bem espiritualmente, Deus está lhe amando. Se você está até desviado da vontade de Deus, Deus continua lhe amando. Estão entendendo? Não importa a sua conjuntura, a estrutura do amor de Deus é eterna. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus ainda diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de amarmos a Deus, Ele havia nos amado. Amém. Isso faz uma diferença imensa. Há um texto da Bíblia em Jeremias, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. A natureza do amor de Deus é eterno, com amor eterno. Ou seja, Deus ama Susana eternamente. Qual o problema de entender essa colocação? Deus ama Nena eternamente. Em outras palavras, qual o problema de entender? Portanto, com amor eterno te amei. Deus te ama com amor eterno. Bom, pensar um pouquinho. A palavra eterno representa o quê? Qual é a representação do símbolo eterno? Uma palavra é um símbolo, certo? O símbolo eterno. Qual é a representação dele? Finito. Para sempre. Para sempre. Eu gosto de para sempre. Mas para sempre dá uma ideia de que é para sempre. Para o futuro. Para sempre é para o futuro. Estou certo? Ou eterno não é só para o futuro. Nós sempre partimos da nossa existência em diante, não é? Eu não existia antes, como é que Deus me amou? Aí é uma dificuldade de compreensão natural. Porque nós somos finitos, Deus é infinito. Ou seja, eu tenho uma alma que é eterna desde a sua concepção. Porém, não é eterna porque não iniciou-se no princípio da eternidade. Então, eterno é aquele que não tem começo nem fim. Então, Deus amou o Severino Alves com um amor eterno, com amor sem começo e sem fim. Deus nos amou
com amor eterno, com um amor que não tem começo, com um amor que não tem fim. Aí às vezes a gente, poxa vida, Deus me ama desde o dia que eu me tornei crente. Não, Deus te ama com amor eterno. Pastor, e aqui ele fala duas vezes, né? Ele diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Né? Conclui novamente. Com amor eterno te amei. Amor eterno. Deus amou o homem com amor eterno. Irmãos, a nossa salvação resulta daí. A nossa salvação resulta do fato de Deus te amar. Amém. Pelo fato de Deus nos amar, Jesus Cristo morreu por nós naquela maldita cruz. O que nós necessitamos de entender, nós necessitamos entender o princípio do Evangelho. Não é o início, mas o princípio. A questão de... O princípio do Evangelho é o amor de Deus para com o pecador. O princípio do Evangelho é o amor de Deus para com o pecador. Deus tem características que são chamadas no estudo da divindade, são chamados de atributos. Atributos. Atributos são características atribuídas a Deus por Ele mesmo nas Escrituras Sagradas. Então são atributos de Deus: eternidade, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é infinito, Deus é o que mais? Todo-poderoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é o que mais? Onipresente, onisciente, onipotente, que é todo-poderoso. Deus é benigno. São atributos de Deus. Aí nós estamos olhando hoje aqui, nessa passagem de Efésios, dois atributos divinos. Nós estamos vendo que Deus é misericordioso e que Deus é amoroso. Amém. Deus resolveu usar de misericórdia para conosco. Deus usa de misericórdia para conosco. A salvação, ela é possível porque Deus usa de misericórdia para conosco. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, se Deus quisesse nos executar, existia base legal para isso, não tinha? Deus estaria sendo injusto se Ele colocasse ponto final na história da raça humana? Não. Porque Ele decretou: o salário do pecado é a morte. Bom, mas Deus não agiu assim. Pelo contrário, Ele garantiu eternidade para aqueles que deveriam morrer. Aí está a misericórdia. Enquanto Deus devia ser sentenciador, Ele é misericordioso. Onde Ele deveria executar a sentença em nós, Ele executou a sentença em quem? Em Jesus. Em vez dele executar a sentença em Anísio, miserável pecador, Ele executou a sentença em Jesus Cristo. Mas a sentença foi executada.
a sentença foi executada. Isaías 53 fala dessa substituição e sentença sendo executada. Versículo 5. Nós temos mais sobre esse assunto nesse capítulo 53, mas eu quero me deter para a questão ficar mais didática, mais compreensível, só no versículo 5. Olha o que está dito. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês estão percebendo que a justiça foi executada? A justiça foi executada em Jesus Cristo. A sentença foi cumprida. A sentença de morte foi cumprida. A sentença de morte foi cumprida. Por quem? Por Jesus. Vocês percebem aquela fala, quando nós ensinamos sobre substituição, que Cristo morreu em meu lugar? Que Cristo nos substituiu naquela maldita cruz. Ou seja, aquela condenação era minha. Jesus carregou sobre si. Se não entendermos essa base de princípio do Evangelho, o que é que acontece? Nós ficaremos muito facilmente levados a vento de doutrina, porque nós não entendemos. Então é necessário entender o que Deus fez para repousar completamente o nosso coração, cabeça e mente no Senhor, e sendo sabedores de que, de fato, Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo pagou de fato pelos nossos pecados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. A nossa reconciliação não é pela igreja, amém? A nossa reconciliação não é pelo batismo, amém? A nossa reconciliação não é pelas obras. A nossa reconciliação é por Jesus Cristo. O hino que cantamos antes da mensagem, ele diz que o chorar não salva. Ele diz o que mais? Obras não salvam. Ele diz o que mais? Orações não salvas. Não salvam. Aí ele diz que é o Jesus. É Jesus quem salva. É Jesus quem salva. É interessante que se observe isso. Oração é algo ruim? Não. Obras é algo ruim? Não. O chorar de quebrantamento é algo ruim? Não. Não é ruim. Não causa dano, mas não salva. Em outras palavras, eu posso chorar, eu posso orar, eu posso praticar boas obras,
Só não posso contar com nenhuma dessas coisas para a minha salvação. Porque a minha salvação é somente por Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? A minha salvação é somente por Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Bom, às vezes as pessoas dizem, mas Anísio, essa forma de ensino é perigosa. A igreja não vai crescer porque ensina assim. Bom, só tem um jeito de ensinar o Evangelho. É o jeito que a Bíblia autoriza. E a Bíblia não autoriza outra forma a não ser essa. Nós não trabalhamos com técnicas mercadológicas. Nós trabalhamos com o Evangelho. Nós não trabalhamos com métodos. Nós trabalhamos com a pregação. Nós não usamos técnicas de persuasão. Nós usamos a palavra de Deus. Se Deus não trouxer a Cristo, não adianta. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Bom, então, sendo nós ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Se nós tirássemos a morte de Jesus do cenário do Evangelho, nós não teríamos Evangelho. Entendam isso. Se nós tirássemos a morte de Jesus do cenário do Evangelho, nós não teríamos o Evangelho. Pedro tentou fazer isso. Vocês lembram? Mateus 16 fala sobre isso. Cristo explica que tem que morrer. E o que Pedro diz? Que de modo nenhum, né? De modo nenhum. Bom, o que é que Jesus responde? Alguém lembra? Para trás, Satanás. Mas não era Satanás, era Pedro. Bom, mas Pedro estava falando aquilo que era do interesse de Satanás. Ele estava representando muito bem Satanás. Ele era um advogado de Satanás naquilo ali. Bom, irmãos, a morte de Jesus é uma declaração de amor de Deus para com você. Parece contraditório, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou. Eu não sei se talvez o Iro lembre do nosso amigo violão cantador, da fita de quando vocês eram pequenos, Print é um personagem que faz parte da infância de Zuíla, de Saulo, de Sara, certo? E de alguns outros. Mas eu cito mais esses três porque eles foram submetidos a isso aí com toda a delicadeza do nosso querido irmão Gugel, né? Que encontrou isso em Recife. E, bom, para ele fala desse amor de Deus, eu queria lembrar qual era uma das músicas que ele fala. Deus se doeu. Deus se doeu por nós que se derramou. Pronto. Dó, né? Deus se doeu por nós que se derramou. Certo? Ou seja, Deus se doeu por nós e se derramou naquela maldita cruz para salvar o pecador. Esse amor de Deus na cruz. E hoje tem um corinho que diz: foi no Calvário onde ele, sem palavras, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. O que é o verdadeiro amor. O amor de dar a vida pelos seus inimigos. Jesus Cristo não morreu naquela maldita cruz porque nós estamos hoje à noite aqui.
Você sabe qual é o pior de você? Jesus morreu naquela maldita cruz pelo pior de cada um e todos de nós. Ele morreu naquela maldita cruz pela pior versão de Anísio, pela pior versão de Inácio Maurício. Ou seja, pela nossa versão real, né? Que é a pior. Ele nos substituiu naquela maldita cruz. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, a reconciliação não é porque você é batista. A reconciliação não é porque você recebeu o batismo bíblico. A reconciliação não é porque você está servindo a Deus em sua igreja. A reconciliação não é porque você é um bom crente. Jesus Cristo morreu na cruz porque éramos inimigos de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados por aquela morte naquela maldita cruz. Meus irmãos, devemos sim colocar a nossa cabeça sobre o nosso travesseiro ao dormir, com um sentimento de gratidão pelo que Deus fez por nós. Ao acordarmos, devemos tirar a nossa cabeça daquele travesseiro com um sentimento de gratidão a Deus pela sua muita misericórdia e pelo seu muito amor com que Ele nos amou. Porque a nossa salvação é uma dádiva, é um dom de Deus. Enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Digo Romanos, capítulo 6, versículo 23. Meus amados, enquanto o meu salário é a morte, o presente de Deus é a vida. Presente de Deus, a vida eterna que está em Jesus Cristo. Presente de Deus, Ramiro, a vida eterna que está em Jesus Cristo. A vida eterna que está em Jesus Cristo. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Meus amados irmãos, a pregação do Evangelho, ela é cristocêntrica. É Cristo. Cristo. Cristo e tão somente Cristo. Não há lugar para mais nada a não ser enaltecer, engrandecer esse grande amor de Deus para conosco na pessoa bendita, misericordiosa, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos, não devemos arredar o pé dessa verdade. Eu era um miserável pecador, condenado ao inferno, que vivia demonstrando a minha inimizade para com Deus, na realização de muitos e muitos pecados, e que vivia extremadamente satisfeito pelo estilo de vida dos demais gentios, que não agradam a Deus, mas que vivem de conformidade com a vontade da carne e dos pensamentos, que por natureza são filhos da ira, como também os outros. Ou seja, eu era inimigo, inimigo declarado, inimigo sem vergonha de ser,
inimigo, mas Deus me amou. E eu lendo o Evangelho uma vez, duas vezes, três vezes, li o Novo Testamento uma vez, li o Novo Testamento duas vezes, li o Novo Testamento três vezes, e mesmo lendo e percebendo que o Evangelho era a verdade, eu dizia, não quero para mim. Porque eu estava muito ocupado com a minha inimizade contra Deus. Porém, no início da quarta leitura, Deus me salvou. Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E me deu vida eterna. Me reconciliou consigo mesmo pelo reconhecimento da morte de Jesus em meu lugar. Toda a minha dívida foi paga por Jesus. Toda a minha dívida foi paga por Jesus. A nossa vida foi paga naquela maldita cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, a nossa inimizade foi riscada. O qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravou na cruz. Aqui é como uma dívida riscada. Quando se passa um risco sobre a dívida. Quem tem mais de 40 anos, lembram do estilo de crédito oferecido pelas mercearias, pelas bodegas. Tinha um prego e você comprava algo e botava lá o seu nome. Fulano, eu quero comprar aqui, quando vender o algodão eu pago. Quando eu vender a criação eu pago. Quando eu vender o feijão eu pago. A maioria das pessoas trabalhavam na zona rural e não existia dinheiro circulando. Então, você recebia dinheiro quando vendia produtos da sua produção rural. Certo? Então ele chegava lá, o chamado bodegueiro, abria um prego para ele lá, um vale, e ele comprava, ele colocava lá e colocava no prego. Aquela nota era contra você, era uma escrita contra você. Fulano deve tanto. Fulano deve tanto. Até contas que numa cidade vizinha teve um incêndio num mercadinho e o pessoal, vamos salvar, correndo para salvar a mercadoria. Aí o dono correu para salvar as cadernetas, né? E dito que o povo era tudo doido. Será que as cadernetas queimaram? Será que as cadernetas queimaram? Quando ele abriu, estavam as cadernetas tudo lá. Certo? A escrita de dívida estava lá. Bom, então, Jesus, com a sua morte, tirou aquela dívida que estava no prego do bodegueiro e cravou na cruz, pagando com o seu próprio sangue. Vocês estão entendendo? Essa é a essência do Evangelho. Esse é o princípio do Evangelho. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Eu não devo nada, porque Ele pagou
a minha dívida. Você não deve nada, porque Ele pagou a sua dívida. Pagou qual dívida? A de hoje? A de amanhã? A de ontem? Ele pagou os seus pecados passados, presentes e futuros. Todos eles foram pagos pelo Senhor naquela maldita cruz. Amém? Ele é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou. Sendo nós ainda inimigos, Ele morreu naquela maldita cruz para nos livrar da eterna condenação. Por isso somos salvos. Somos salvos não pelo sistema. Somos salvos não por uma religião. Somos salvos por uma pessoa. A pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos que estão presentes aqui hoje à noite, que possam entender essa verdade e que possam desfrutar desta verdade em seus corações, em suas mentes e em suas vidas, para a honra e glória completamente de Deus. Amém e amém.